Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma honra para mim, um grande privilégio quando a gente pode sentar juntos ao redor da palavra de Deus para meditarmos naquilo que pode produzir em nós a fé para o arrebatamento. Todos nós sabemos que Mbana pregou uma mensagem intitulada O Arrebatamento e ele se inspirou no Salmo 27, mas ele também menciona 1 Tessalonicenses capítulo 4. E nessa mensagem ele fala que o Senhor Jesus, ele fará 3 coisas em sua descida. Veja, a primeira foi o alarido, essa é a mensagem juntando o povo ao redor da palavra. A segunda é a voz, que é o poder para vivificar a semente predestinada, colocada por Deus dentro do nosso coração. Essa é a voz de arcanjo, é a voz que ressuscita a semente que estava morta dentro do nosso coração. E ele usa a analogia da grande mãe águia, que tinha colocado 2 ovos e um deles foi roubado por um fazendeiro, e o fazendeiro então coloca aquele ovo para chocar debaixo de uma galinha que ele tinha lá na fazenda. E essa mãe águia, ela nunca esqueceu que ela tinha um filho em algum lugar. A exemplo do bom pastor que deixa as 99 ovelhas no aprisco e sai em busca da última ovelha. Veja, o bom pastor, ele não vai atrás de ovelhas de outros, ele vai atrás das suas ovelhas, ele as conhece pelo nome e ele tem um número específico de ovelhas, eram 100. Da mesma forma, os eleitos têm seu nome no livro da vida do Cordeiro, é um número específico e num desses dias o bom pastor encontrará a última e todo o plano da redenção se encerra. A igreja sobe no arrebatamento e o mundo entra debaixo de um julgamento. Agora, Mbana então mostra nessa mensagem e em outras mensagens que essa voz de arcanjo está situada em São João capítulo 11, quando Jesus Cristo chama Lázaro para fora da sepultura. Exatamente no capítulo 11, exatamente no evangelho que representa a era da águia, que é a nossa era, porque ali está João representando a noiva eleita que estaria viva sobre a terra, e ele também tinha aquela profecia que Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti, falando com Pedro. Então, ele representa a noiva que estaria viva sobre a terra, e ele era um daqueles 3 discípulos que sobe no Monte da Transfiguração e viu a segunda vinda de Cristo. Então, nesse capítulo 11, há um grande mistério da voz. Veja, o verbo estava encarnado, Jesus Cristo, em carne humana, e ele pôde então falar a palavra, veja, a palavra falada, a voz de arcanjo, para tirar da sepultura a semente que estava lá morta, e essa semente era Lázaro, evidentemente, e ele era o único eleito que estava naquela sepultura, naquela ocasião, e ele pôde ser chamado para fora. Ele foi o primeiro mole movido naquela ocasião, o primeiro a ser vivificado pelo poder da palavra falada. E ali o Mbana põe esse mistério. Então, a exemplo do que aconteceu em Gênesis capítulo 1, quando as sementes estavam sobre a terra, mas as águas cobriam a terra e as sementes não podiam germinar, elas esperavam a luz. Então, quando o sol brilhou pela primeira vez, veja, ele tinha uma razão, diz o Mbana, era porque haviam sementes. E nas sementes Deus escondeu o mistério da vida. Veja, sendo Jesus a luz do mundo, veja, ele é o selo da Páscoa, ele contém o mistério da vida depois da morte. Veja, ele é o sol da justiça, ele é o sol, veja, de acordo com São João 1, ele foi aquela luz, a palavra falada em Gênesis. Veja, a partir daquela palavra falada, foi a primeira vez que Deus falou a palavra e foi a primeira vez que aquela luz apareceu em cena, que ele é o grande pilar de fogo. Daquele pilar de fogo tornou-se Melquisedeque, de Melquisedeque as costas de um homem, quando Moisés viu, logo depois na pessoa de Jesus, logo depois no pilar de fogo de novo, eu vim de Deus e volto para Deus, logo aqui no tempo do fim, com Malaquias 4. Então Mbana mostra a atenção de que a exemplo da semente lá em Gênesis, também Lázaro era uma semente que jazia em trevas, no caos, e não podia vir à vida sem que a luz, que é a palavra falada, iluminasse e o chamasse para fora. Então, em São João, capítulo 11, verso
43, e essa é a grande voz, da voz de arcanjo, veja, essa grande voz que soa, veja, e tendo dito isso, clamou com grande voz, veja, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, veja, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Veja, então nós temos aqui essa grande graça de que Jesus, o Verbo, veja, o Verbo encarnado, a palavra, ele é a luz, a palavra feita carne, a palavra cumprida, a palavra manifestada, a palavra falada, ele é a luz que faz germinar as sementes para a vida eterna. Veja, em Lázaro, e lá em Gênesis 1, está tudo aquilo que ele faria conosco aqui no tempo do fim, quando ele disse em São João 5 que chegaria o dia em que os mortos ouviriam a sua voz. Veja, Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Então as sementes que estavam debaixo dessas águas, sobre as quais está a grande prostituta, aguardavam que o verbo se tornasse carne e a palavra fosse falada ou manifestada e falada para que as sementes pudessem viver. Não haveria outra razão para o sol brilhar se não fosse por causa das sementes. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o chamado poderoso de Jesus Cristo, baseado na eleição, de acordo com Efésios 1, verso 4 e 5. Nós somos eleitos e predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo, e como disse o profeta, nascemos com uma semente dentro do nosso coração, com um germe de vida, de acordo com a parábola do semeador. Segundo ponto, veja, a semente que tem um germe de vida, veja, ela responderá ao chamado da palavra e a vida será restaurada. Primeiro, Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Quando a mensagem chega no nosso coração, esse é o chamado. Veja, o chamado de Jesus para nós deixarmos a sepultura religiosa, porque a palavra é a luz. A segunda coisa, o morto saiu. Veja, nós deixamos as sepulturas denominacionais. Isso é grandioso. E terceiro e último ponto, veja, essa libertação, prego Mombrando, uma libertação total. Veja, lá da sepultura, lá do caos, lá daquela atmosfera sombria e negra, é quando essa semente eleita vem à vida por eleição e predestinação. Então, um ponto muito importante, essa poderosa chamada, Lázaro, vem para fora. Veja, essa é aquela voz que soa em Apocalipse 18, sai dela, povo meu. E cada semente eleita sai da sepultura, ela recebe esse poder da palavra falada. Veja, e quando Lázaro sai, ele ainda sai com os pés e as mãos amarrados. Isso é uma coisa muito importante que eu quero destacar. Então, na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 89, diz assim o profeta, ela sabia que tinha outro filho em alguma parte, a grande mãe águia. Não importava onde se havia criado, ela tinha um filho e Deus sabe que ele tem uma igreja predestinada e preordenada. E ele sabe que tem filhos e filhas, uma noiva, esperando em alguma parte, quando o Espírito Santo começa a mover-se sobre eles, sendo mole e movido. Veja, sobre eles, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, e então não é algum conto místico, mas uma realidade. Veja, ele aparece aqui no tempo do fim, revela-se através do profeta, e ali estão as escrituras, o molho, a palavra sendo movida, as escrituras sendo cumpridas, para provar que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, não importava quantos tratavam de convencer de que ele não era uma águia, pois ele nem sequer sabia o que era uma águia. No entanto, era uma águia, mas não o pôde entender enquanto não viu algo no qual ele se refletia. Cada eleito, ao ouvir a voz e ressuscitar, se vê dentro da Escritura. Quando vemos, não uma denominação, ou algum alto grau de educação, ou algum PhD, quando vemos não só um bom vizinho, mas um filho de Deus feito à imagem de Deus, com seu poder dinâmico para responder ao requisito desse presente dia. O que nós vimos? Romano não foi só um bom vizinho, um bom cristão. Ele cumpriu Malaquias 4, ele cumpriu Lucas 17:30, ele trouxe Jesus Cristo em cena,
Ele revelou o sinal do Messias. Ele cumpriu as profecias que estavam pré-ordenadas para esse dia. Haveria luz no entardecer. Veja, cumpriu os requisitos. Veja, hoje, ela então está buscando a sua mamãe porque ela foi uma águia desde o princípio. Essa verdadeira águia reconhece o chamado da palavra de Deus. Por quê? Porque é uma águia. É uma águia chamando outra águia. A palavra chamando a palavra desde antes da fundação do mundo. A palavra predestinada vai para a palavra escrita para a hora. Você então reconhece a sua posição e a busca. Veja, este corpo terrestre é vivificado e trazido à obediência à palavra de Deus. Veja, pelo Espírito vivificador de Deus. Esta voz de arcanjo é o poder vivificador para vivificar a semente. A pequena águiazinha, lá dentro do galinheiro, morta. Morta em seus sentidos, morta em sua visão, morta em seu entendimento, presa atrás de paredes de um galinheiro, no meio do esterco. Não sabia quem ela era, não conhecia seu potencial. Mas a mãe águia, veja, num tipo perfeito do filho do homem, a era da águia, veja, com o poder da palavra falada, vivificou a semente que estava dentro dela, porque ela sempre foi uma águia, e aquela semente veio à vida, aquela semente ressuscitou pelo poder da palavra falada. Isso é o que tem acontecido com cada eleito nesta hora. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor Jesus vivifique o seu coração com o poder da verdade que está nessa mensagem, esta voz para vivificar a semente eleita. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.